Meu pai apareceu no meu aniversário depois de 18 anos, e trouxe um presente que me fez chorar. O cheiro de bolo de chocolate assando no forno misturava-se ao aroma fresco das margaridas que minha mãe, Lúcia, havia colhido do pequeno jardim nos fundos. Era 17 de outubro, e o sol da primavera banhava a sala de estar com uma luz dourada e aconchegante. Minha casa, modesta e sempre acolhedora, estava pronta para receber os poucos convidados que celebrariam meu 18º aniversário. Eu, Ana Lúcia Almeida, sentia uma mistura estranha de euforia e melancolia. Aos 18 anos eu estava na cúspide da vida adulta, com o diploma do ensino médio garantido e a tão sonhada vaga na Faculdade de Artes Visuais de São Paulo à vista. Embora os desafios financeiros para custear meus estudos me trouxessem noites insones, minha mãe, Lúcia, era a rocha que me sustentava. Uma mulher de fibra com um sorriso gentil e olhos que já tinham visto a dor, mas que nunca deixaram de brilhar com esperança. Ela era minha heroína. Desde que me entendia por gente, éramos só nós duas. As histórias sobre meu pai, Rafael Monteiro, eram escassas, quase sussurradas, fragmentos de um passado distante e doloroso. Ele era um músico, dizia minha mãe, um artista com alma livre demais para as amarras da vida cotidiana. Deixou-nos quando eu tinha apenas 2 anos, em busca de um sonho, de uma liberdade que para Lúcia, soava como irresponsabilidade e abandono. A promessa era vaga: voltarei quando for alguém digno de vocês. Essa frase, ao longo dos anos, transformou-se em uma piada amarga que Lúcia contava a si mesma nos momentos de maior dificuldade. Eu cresci ouvindo sobre a paixão dele pela música, sobre como ele sonhava em ser um grande guitarrista. Minha mãe, apesar de toda a mágoa, nunca tentou apagar a memória dele por completo. Havia uma caixa empoeirada no fundo do armário com algumas fotos amareladas, um homem jovem, de cabelos longos e olhos sonhadores, segurando um violão. Era meu pai. Eu o olhava com uma curiosidade insaciável, mas também com um ressentimento profundo. Onde ele esteve todo esse tempo? Por que ele não cumpriu sua promessa? A figura paterna em minha vida foi um fantasma, uma ausência constante que moldou quem eu era. Eu era independente, determinada, um pouco desconfiada, mas com uma sede insaciável por arte e por expressar o que sentia. Minha paixão pelo desenho e pela pintura floresceu cedo. Desde criança, meus cadernos eram repletos de esboços, meus sonhos eram coloridos. Lúcia, mesmo com as dificuldades financeiras, sempre incentivou meu talento. Comprava-me tintas baratas, papéis usados e me inscrevia em cursos gratuitos na comunidade. Ela acreditava em mim com uma força que me impulsionava para frente. A Faculdade de Artes Visuais era a concretização de um sonho compartilhado, mas as mensalidades e os materiais eram uma barreira quase intransponível. Eu já havia conseguido um pequeno estágio em um estúdio de design gráfico, mas sabia que não seria o suficiente para cobrir os custos do curso. Naquela manhã de aniversário, a casa estava agitada com os preparativos finais. Daniel, meu melhor amigo e confidente desde a infância, estava na cozinha, me ajudando a confeitar cupcakes. Ele era meu porto seguro, meu irmão de alma, sempre com uma piada pronta para aliviar a tensão. Tia Fátima, irmã de Lúcia, e vó Helena, matriarca da família, já haviam chegado, trazendo seus abraços apertados e a tradicional torta de limão da avó. A atmosfera era de festa, de afeto, de um amor genuíno que preenchia cada canto da casa. Mas por trás do meu sorriso, uma pontada de tristeza persistia. Era meu aniversário de 18 anos, o marco da maioridade, e a ausência dele, meu pai, parecia mais palpável do que nunca. De repente a campainha tocou. Um som suave, mas que reverberou por toda a casa, silenciando a pequena festa que começava a se formar. Lúcia, que estava ajeitando a toalha de mesa, hesitou por um instante, uma expressão de estranhamento em seu rosto. Quem será? Ela se perguntou, mais para si mesma do que para nós, e caminhou até a porta. O que se seguiu foi um momento suspenso no tempo, um daqueles que se gravam na memória com a intensidade de um raio. Lúcia abriu a porta e sua face, antes iluminada pela alegria do meu aniversário, drenou-se de toda a cor. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu em o perfeito, mas nenhum som escapou. Pelo meu ombro, na entrada da cozinha, vi a figura parada no batente. Um homem, alto, com cabelos grisalhos que caíam sobre os ombros, mas ainda visivelmente bem cuidado. Rugas marcavam os cantos de seus olhos, mas o olhar era inconfundível. Era ele, Rafael, meu pai. Ele estava ali, depois de 18 anos de ausência, de silêncio, de perguntas sem resposta. Em suas mãos, ele segurava um embrulho grande e de formato irregular, coberto por um papel marrom simples, amarrado com um barbante. Sua postura era um misto de humildade e nervosismo.
Ele não sorria largamente, mas seus lábios estavam levemente curvados em um gesto que parecia uma tentativa de um sorriso envergonhado. Seus olhos, que eu só conhecia por fotos empoeiradas, eram de um castanho profundo, agora carregados de um peso, de uma história que eu não conhecia. Eu senti um turbilhão de emoções me varrer: raiva, curiosidade, medo, e uma pontada quase imperceptível de uma esperança infantil que eu pensei ter extinguido há muito tempo. Ana, filha. A voz dele era grave, um pouco rouca, mas com uma melodia que me era estranhamente familiar. Lúcia, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente, sua voz, que eu nunca tinha ouvido tremer, agora soava como um sussurro gelado. Rafael, o que você faz aqui? Ele baixou a cabeça por um instante, como se estivesse reunindo forças. Eu sei que não tenho direito, mas é o aniversário da Ana. Eu precisava vir, eu tinha que vir. Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Lúcia, e naquele olhar eu vi uma súplica, uma dor profunda, uma vida de arrependimentos. O clima na sala de estar, antes festivo, transformou-se em uma tensão palpável. Tia Fátima e vó Helena, que haviam parado de conversar, observavam a cena com apreensão. Daniel, ao meu lado, apertou meu braço em um gesto de apoio silencioso. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Parte de mim queria gritar, exigir explicações, extravasar os 18 anos de mágoa. Outra parte, a criança em mim, queria correr para os braços daquele estranho familiar e perguntar por que ele demorou tanto. Lúcia, com a determinação que lhe era peculiar, convidou-o a entrar, mas com uma condição. Você não vai arruinar o dia da minha filha, Rafael. Entre, dê seu presente e vá embora. Suas palavras eram lâminas, afiadas pela dor e pela proteção materna. Rafael assentiu, os ombros encolhidos. Ele entrou, seus olhos percorrendo a sala, como se tentasse absorver cada detalhe da vida que ele havia perdido. Caminhou em minha direção lentamente, como se estivesse pisando em ovos. Eu estava paralisada. Meus olhos fixos no embrulho em suas mãos. Ele parou a poucos passos de mim, estendendo o pacote. Feliz aniversário, Ana. É para você. Sua voz era quase inaudível. Peguei o embrulho. Era pesado, macio, mas com uma estrutura interna rígida. O papel simples, sem laços ou fitas, parecia carregar o peso de anos de silêncio. Rasguei o papel com as mãos trêmulas. Dentro, havia um objeto grande, coberto por um tecido aveludado de um azul profundo. Removi o tecido com cuidado, e o que vi me fez prender a respiração. Não era um violão, como eu, ingenuamente, talvez esperasse. Não era um instrumento musical. Era um álbum. Mas não um álbum de fotos comum. Era um enorme scrapbook, meticulosamente encadernado em couro envelhecido, com a capa adornada por um desenho delicado de uma árvore com raízes profundas e galhos que se estendiam para o céu. Era uma árvore da vida, e eu sabia que ele a tinha desenhado. Abri o álbum, minhas mãos ainda tremendo. A primeira página era datada de 17 de outubro de 2005, minha data de nascimento. Havia uma foto minha bebê no berço tirada por Lúcia, com a qual eu nunca soube que ele tivesse contato. E abaixo, a caligrafia de Rafael em uma letra caprichada e firme: minha pequena Ana. Prometi voltar quando fosse digno. Sei que falhei miseravelmente nessa promessa. Mas prometo a você que de hoje em diante, tentarei ser um pai. À distância, se for preciso, mas um pai. Este livro é a minha tentativa de estar presente em sua vida, mesmo ausente. Cada página do álbum era uma viagem no tempo, uma cronologia de sua ausência e de sua presença silenciosa em minha vida. Havia desenhos de mim em diferentes idades baseados em fotos que ele, de alguma forma, havia conseguido. Fotos de minhas apresentações escolares, de meu primeiro dia na escola, da minha formatura do ensino fundamental. Pequenos bilhetes escritos para mim em cada aniversário, em cada Natal, em cada data importante, mas nunca enviados. Ana, 6 anos. Parabéns, minha pintora. Espero que continue colorindo o mundo com sua imaginação. Ana, 10 anos. Vi sua peça da escola. Você foi a estrela. Eu aplaudi da última fila, meu coração explodindo de orgulho. Havia também letras de músicas que ele compôs para mim, melodias que nunca toquei, mas que liam como poemas de amor e arrependimento. Havia relatos de seus próprios anos, suas lutas, seus aprendizados. Ele havia trabalhado como músico de rua, em bares de beira de estrada, e em pequenos estúdios de gravação, buscando seu sonho. Mas em cada verso, em cada linha, em cada desenho, a presença da minha ausência era uma ferida aberta em sua alma. No meio do álbum, uma página era dedicada aos meus sonhos, aos meus desenhos. Ele havia colado recortes de jornais e revistas sobre a Faculdade de Artes Visuais de São Paulo, a mesma para a qual eu havia sido aceita.
E naquela página, uma fotografia. Uma foto minha, jovem, com um pincel na mão, pintando em um cavalete improvisado. E abaixo, uma frase que me fez desabar: seu talento é a minha redenção, Ana. Eu não cumpri minha promessa de voltar digno. Mas eu me tornei digno de te ver realizar seus sonhos. Em meio às páginas, descobri um envelope mais fino, de cor creme, que se destacava do papel marrom envelhecido. Com as mãos trêmulas e a visão embaçada pelas lágrimas que agora escorriam livremente pelo meu rosto, o abri. Dentro, um documento. Não era uma carta. Era um extrato bancário. Uma conta de poupança em meu nome, aberta há 18 anos, com depósitos regulares, pequenos no início, maiores com o tempo. O saldo final? O valor exato para cobrir 4 anos de mensalidades na Faculdade de Artes Visuais de São Paulo, mais um adicional para materiais e moradia. Era uma bolsa integral, cuidadosamente construída ao longo de 18 anos de sacrifício, de trabalho, de uma promessa silenciosa que ele havia mantido. Eu desabei no chão, em meio aos confetes e balões da festa que nunca aconteceu. As lágrimas que eu derramava não eram apenas de dor, mas de alívio, de uma compreensão avassaladora, de um perdão que eu não sabia que precisava dar. Minha mãe, Lúcia, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao meu lado, abraçando-me com força. Tia Fátima e vó Helena se aproximaram, seus olhares cheios de compaixão. Daniel, em silêncio, apertou meu ombro. Rafael, meu pai, ajoelhou-se à minha frente, seus olhos fixos nos meus, cheios de uma dor e de uma esperança que eu nunca tinha visto. Ana, filha, eu sei que nada que eu faça vai apagar a minha ausência. Mas eu quis que você soubesse que eu nunca te esqueci, que eu sempre estive lá, à minha maneira. Eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei para ser o homem que eu prometi ser, não para Lúcia, não para mim, mas para você, para que você tivesse a chance de realizar o seu sonho. Para que você soubesse que seu pai, apesar de todos os erros, te amava. Lúcia soltou um soluço, sua voz embargada. Rafael, por que você não disse nada? Ele olhou para ela, e eu vi o peso de 18 anos de arrependimento em seu rosto. Eu tinha vergonha, Lúcia. Eu não tinha nada a oferecer. Eu era um fracasso. E eu prometi voltar quando fosse digno. Eu não me sentia digno até agora. Até ter certeza de que eu poderia te dar isso, Ana. A sua liberdade, a sua chance. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos meus soluços. A raiva ainda estava lá, um nó em minha garganta, mas agora estava misturada com uma complexa teia de compreensão. Ele não havia sido um fantasma completo. Ele estava ali em cada desenho, em cada melodia, em cada depósito bancário. Sua ausência foi uma forma de presença, uma presença silenciosa, mas constante. A festa de aniversário de 18 anos de Ana Lúcia Almeida se transformou em um evento que ninguém esperava. Não houve discursos formais, nem a tradicional cantoria de parabéns para você. Em vez disso, houve lágrimas, abraços apertados, e a reconstrução de uma família. Lúcia, com o tempo, permitiu que Rafael explicasse sua jornada, seus erros, suas conquistas. Ele havia, de fato, se tornado um músico de sucesso, um compositor respeitado, mas nunca havia esquecido a promessa. Aquele dia não foi apenas o meu 18º aniversário, foi o dia em que minha vida, mais uma vez, se reescreveu. O presente de meu pai não era apenas um álbum de memórias e uma bolsa de estudos, era a chave para a minha liberdade, para o meu futuro, e para a compreensão de que o amor, mesmo imperfeito e distante, pode deixar marcas profundas e inesperadas. Eu havia chorado, sim, mas não de tristeza. Chorei de alívio, de reconhecimento, de uma esperança renovada em um futuro que agora parecia mais brilhante e real do que nunca. Meu pai havia voltado, e trouxe consigo não apenas um presente material, mas a peça que faltava no quebra-cabeça da minha identidade, um elo perdido que eu não sabia o quanto ansiava por encontrar. Nos meses seguintes, a presença de Rafael em nossas vidas foi cautelosa, gradual. Ele não tentou forçar uma reconciliação imediata, respeitando os limites que Lúcia, com sua sabedoria, estabeleceu. Ele e Lúcia conversaram longamente, desenterrando mágoas antigas, mas também reconhecendo o amor e o respeito que, apesar de tudo, ainda persistiam. Rafael, agora um homem mais maduro e sensível, parecia finalmente entender o verdadeiro significado de ser um pai, não apenas um provedor material, mas uma presença emocional e de apoio. Ele começou a me acompanhar em visitas a galerias de arte, a conversar sobre meus esboços e projetos. Seu olhar, antes distante, agora irradiava um interesse genuíno, uma admiração silenciosa que me preenchia de orgulho. A bolsa de estudos que ele havia acumulado por 18 anos não era apenas dinheiro, era a prova tangível de seu amor e de sua dedicação. Era a materialização de uma promessa que, embora tardia, foi cumprida com uma resiliência impressionante.
A faculdade de artes visuais que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. Eu me mudei para São Paulo, levando comigo o scrapbook como meu tesouro mais precioso, um lembrete constante da complexidade da vida e da força do perdão. Lúcia, embora sentisse minha falta, estava radiante, orgulhosa da filha e, secretamente, aliviada com a nova dinâmica familiar que se formava. Com o tempo, a raiva que eu sentia por meu pai foi se dissipando, substituída por uma compreensão mais profunda. Eu aprendi que o perdão não é apagar o passado, mas sim aceitar que ele aconteceu e permitir que as feridas cicatrizem. Eu perdoei Rafael não por ele, mas por mim, para me libertar do peso do ressentimento que carregava por tantos anos. Ele, por sua vez, nunca deixou de expressar seu arrependimento, mas o fez com ações, não apenas com palavras. Ele estava presente, ligando, visitando, participando de minha vida de uma forma que eu jamais imaginei. O scrapbook tornou-se um item de grande valor para mim, não apenas por seu conteúdo, mas por representar a jornada de um pai que, mesmo distante, lutou para estar presente à sua maneira. Ele me mostrou que o amor pode se manifestar em formas inesperadas, que as promessas podem ser cumpridas de maneiras não convencionais, e que a resiliência é uma das maiores virtudes humanas. O livro, com suas páginas cheias de memórias e arrependimentos, tornou-se um diário de nossa reconciliação, um testemunho silencioso de que nem todos os laços perdidos estão irremediavelmente rompidos. Um ano após o reencontro, no meu 19º aniversário, o cheiro de bolo de chocolate voltou a preencher a casa. Desta vez, Rafael estava lá sentado à mesa, com um sorriso verdadeiro nos lábios. Ele e Lúcia, embora não tivessem reacendido a paixão, haviam construído uma amizade sólida e um respeito mútuo, um terreno fértil para uma nova dinâmica familiar. Daniel estava lá como sempre, meu amigo leal, observando com um sorriso emocionado a cena. Tia Fátima e vó Helena, em seus lugares habituais, sorriam abertamente, felizes em ver a família reunida finalmente inteira. Não houve o mesmo choque na campainha, nem o mesmo silêncio apreensivo. Apenas o som de risadas, de histórias contadas, de um amor que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Rafael me entregou outro presente naquele dia, menor e mais simples, mas igualmente significativo, um livro de partituras de suas composições, com uma dedicatória em que ele expressava a alegria de finalmente poder compartilhar sua arte comigo, a filha que ele nunca deixou de amar. Minha jornada de 18 anos de ausência paterna me ensinou sobre a dor da perda e a força da resiliência. Mas o 18º aniversário me ensinou sobre a esperança, sobre o perdão e sobre a capacidade humana de reconstruir laços que pareciam irremediavelmente quebrados. Aquele presente, um álbum de memórias e uma bolsa de estudos, não foi apenas um objeto, foi uma ponte construída com anos de suor e arrependimento, que me conectou ao meu passado e me abriu as portas para um futuro. E a cada pincelada em minhas telas, a cada linha em meus cadernos, eu carregava um pedaço dele, um pedaço da minha mãe, um pedaço da minha história. Eu era Ana Lúcia Almeida, a artista, a mulher que, através da arte, encontrou sua voz e, através do perdão, encontrou sua família. O presente de meu pai, um álbum de memórias e a promessa de um futuro, me fez chorar. E foram as lágrimas mais verdadeiras que já derramei em toda a minha vida.